Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que você vai amar muito, como prometido, a série nova. Vai começar hoje aqui no canal Jesus e as Mulheres, então roda a vinheta. Gente, essa vinheta ficou muito linda. Eu quero agradecer a todas as mulheres que me mandaram uma foto. Eu quero mandar um beijo para vocês, um abraço e dizer que Deus abençoe vocês. Obrigada por acreditar nesse projeto junto comigo. E lembrando que esse projeto foi um desafio de uma amiga querida, da Áurea, mostrando um pouquinho para as mulheres e para a sociedade que Jesus ele não era machista. E ele era um homem sensacional que veio trazer as mulheres para a luz. Então eu tenho certeza que vocês vão amar essa série. Gente, eu baseei essa série em um livro maravilhoso da Sharon Jaynes, chama Jesus e as Mulheres, o que ele pensa de nós. É muito lindo, eu indico todas as mulheres lerem, é muito forte, muito bacana. Ela faz uma introdução, né, inicialmente falando do contexto que Jesus nasceu, como que era a sociedade, e ela traz uma reflexão desde o Éden. É bem interessante, quem sabe, comenta aí embaixo se vocês querem depois uma segunda temporada dessa série falando das mulheres do Velho Testamento. Muitas vezes nós, né, meras mortais, falamos mal das pessoas do Velho Testamento, ou descartamos as mulheres que erraram de alguma maneira. Só que, por exemplo, através de Eva, Deus nos ensina muitas coisas. Eva era uma mulher perfeita e ela errou. Imagina eu e você. Então, com todas as mulheres da Bíblia, a gente pode tirar uma lição e aprender um pouquinho mais sobre elas. E eu tenho certeza que isso vai ser muito edificante para sua vida, para minha vida. Então, ó, já curta esse vídeo, já comenta, já compartilha. Eu quero esse vídeo aqui batendo mais de 1000 visualizações, hein, gente? Vamos lá, porque pensa, quantas mulheres tem em cada família? Tem bastante, né? Então vamos lá. E o outro livro não menos importante, aliás, é o mais importante, é a nossa Bíblia. Olha só, gente, algumas coisas no livro da Sharon, ela faz essa introdução, como eu disse, e depois ela vai falando um pouco de cada personagem. E quando ela vai falando das personagens, ela faz uma historinha que, é claro, que é inventada por ela, com alguns recortes da Bíblia, e vai falando algumas coisas. Só que depois ela vai explicando com versículos bíblicos. Ela tem uma licença poética nesse livro. Então, não se irritem, porque eu fiquei irritada quando eu comecei a ler sobre as personagens, mas é muito interessante. E por isso que a gente tem a Bíblia, pra gente tirar todas as nossas dúvidas na Bíblia, né? Então, tem quem aí tem as Bíblias em outras traduções e tem dicionário bíblico, e todas essas coisas podem ajudar você, ok? Então, eu vou começar lendo um trecho da Bíblia, que diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando com o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A primeira mulher, é claro que tinha que ser Maria, a mãe de Jesus. Alvo de polêmicas, pessoal.
polêmicas. Maria tem sido disputada aí pelos campos religiosos, mas eu vou ficar só com o que a Bíblia diz, eu não vou trazer aqui polêmica, eu vou trazer aqui verdades da Bíblia. Gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o contexto e a época que Jesus nasceu. Jesus nasceu numa época em que as mulheres não tinham muita palavra na sociedade. As mulheres não podiam participar. Então, seus esposos trabalhavam fora, eles que sustentavam e tal. E ainda mais os judeus tinham uma série de regras e costumes que eles seguiam, né? Então, as mulheres faziam, né, artesanato e trabalhavam com essas coisas. E depois, mais pra frente, a gente vai ver algumas personagens que tinham uma vida diferente, mais produtiva nesse sentido da vida pública, né? Mas na vida privada as mulheres trabalhavam bastante, sim, né? Então as mulheres não eram acomodadas, é o primeiro ensinamento, né? As mulheres não eram acomodadas, viu? Ei, se você é mulher e tá meio acomodada aí, ó, bora agitar a sua vida, estudar, trabalhar, fazer alguma coisa, ok? Nada de ficar acomodada. Então, Maria, ela recebeu uma visita de um anjo, do anjo Gabriel, conforme eu li aqui. E a primeira coisa que o anjo fez foi saudá-la. Salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Então, o primeiro parênteses que eu quero fazer assim, a Sharon fala um pouco sobre isso, sobre ser agraciada. A graça de Deus é algo que nos foi dado, não por merecimento, que foi dado de graça. Então, é importante falar isso, que a Maria foi agraciada. Deus derramou sobre ela essa graça. E também no sentido assim, ela é pecadora, como eu e como você. Ela era uma mulher como eu e você, de carne e osso, com falhas, talvez uma personalidade chatinha. A gente não sabe, ela era uma mulher, ela era uma pessoa, né? Se Eva, que foi feita pelas próprias mãos de Deus, tinha suas falhas, imagina Maria, também tinha. Então, assim, gente, ela não era uma santa, ela era uma mulher que Deus achou graça nela, Deus derramou a graça sobre ela. Então, é importante a gente destacar aqui que ela era uma mulher escolhida por Deus. E eu já quero abrir outro parênteses, que você seja uma mulher escolhida por Deus nessa geração, para levar a palavra de Jesus, uma mulher cheia de Deus, para transbordar amor, transbordar conhecimento, sabedoria e tudo mais, tá bom? Então Maria, ela recebeu essa visita desse anjo e ela tava noiva. Gente, para tudo, fala sério, gente. Ela tava noiva e o anjo chega com a conversa que ela vai ficar grávida do Espírito. Gente, hoje a gente ia surtar, a gente ia ficar como assim? Maria não. Olha só, ela ficou meio assim quando o anjo chegou e ele falou assim: não se turbe, porque achaste graça diante de Deus. Olha só, gente, você tem ideia? Anjo dando testemunho ao teu respeito. Gente, isso é coisa linda. Não é coisa maravilhosa de Deus, eu tenho certeza. E ele disse: eis que no teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu pai e reinará na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria o anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Maria ficou um pouco assustada. Aliás, não é todo dia que a gente recebe o anjo em casa. E o anjo disse: calma, não turbe o vosso coração, porque o Senhor achou graça em ti. Você é bendita. E ele disse: você vai conceder um filho, e esse filho será grande, e o seu reino não terá fim. E você colocará o nome dele de Jesus. É legal aqui, eu gosto muito, né, que aí a Maria, ela mostra o lado humano dela. Ela fala assim: mas como pode isso? Eu não conheço homem nenhum. Quando ela diz que não conhece homem nenhum, ela está querendo dizer que ela era virgem, que ela não tinha tido relação sexual. Ela ia se casar com José, mas ela ainda não tinha tido relação com ele, né? Então, como que ela poderia ficar grávida? Então, ela já entendia que para ter filho precisava ter a relação sexual. E aí o anjo começa a explicar para Maria que o Espírito Santo desceria sobre ela e a virtude do Altíssimo cobriria sua sombra.
pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele começa a explicar para Maria como que ia acontecer. Mas pensa, gente, num assunto de 1 minuto, você acha que eu e você, pensa assim, em 4 frases, eu e você entender o que o anjo estava querendo dizer? E aí ela disse assim: eis-me aqui, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo foi embora. Gente, fala se não é a mulher de Deus. Chega um anjo na tua casa e fala que você vai ter um filho, o filho de Deus, você é virgem. Ele só te falou que vai ser o Espírito Santo que vai descer sobre ti e você, eis-me aqui. Tem mulheres assim vendo esse vídeo? Mulheres que podem dizer, eis-me aqui? Faça em mim tua vontade? Será que tem aí? É muito forte isso, gente, é muito forte. E o anjo se ausentou. E enquanto o anjo falava com ela, antes do anjo ir embora, ele falou assim que para saber, né, que era Deus, ele disse assim: e eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e ela está no 6º mês. Então, Maria engravidou quando Isabel estava no 6º mês. Gente, e ainda a nossa sociedade, ela é bem... a gente fala que ela é moderna, mas ela tem algumas coisas bem, assim, tristes, né? E, assim, a gente que frequenta uma igreja e tal, a gente sabe o tanto que é difícil quando uma jovem aparece grávida. Imagina naquela época, uma pessoa grávida antes do casamento, né? Uma pessoa que tinha lá seu costume, suas tradições. Imagina aquela situação. E ela falou que aceitava, e você pode ver que ela não cita em nenhum momento José pro anjo. Tipo, e José? Ela aceitou. E eu acho que depois que o anjo foi embora que ela foi se ligar. Sabe, mulheres que aceitam primeiro o chamado de Deus e depois vai pensar. E assim, tem uma mulher também que a gente vai ver quando Jesus foi crucificado. Ela queria ir lá jogar o bálsamo em Jesus. Ela não pensou nas consequências, tipo, quem vai tirar a pedra do túmulo. Ela simplesmente foi, mulheres de atitude. Então, Maria era uma mulher de atitude. Ela disse, eis-me aqui. Eis a tua serva, faça em mim, Senhor, o teu querer. E muitas vezes a gente precisa dar esse voto de confiança para Deus e falar, Deus, faz em mim o teu querer. Olhando assim pelos olhos materiais, carnais, eu não consigo entender como que vai acontecer. Mas eu sei que o Senhor, Ele vai fazer. Então, eu achei bem legal, bem legal. E aí, José chega, Maria toda animada, recebeu a visita do anjo, conta para José que ela ia ter um filho, filho do Espírito Santo. Gente, a cabeça de José bugou e ele teve em seu coração de largar de Maria. Porque como assim? Ele só entendia que a mulher engravidava através da relação sexual. Como que ela engravidou? Mas ele não queria largar dela pensando que ela tinha traído ele. Mas para preservar ela, para não falarem mal dela, ele temeu, ele teve medo. Ele amava ela, medo dela ficar difamada, alguma coisa. E aí a palavra de Deus disse: o anjo do Senhor apareceu em sonho e contou para José tudo o que iria acontecer. Então, Deus cuida. Não se preocupa, só fala assim, eis-me aqui, e deixa que o Senhor faz o resto. Então, Maria engravidou. E aí, Maria podia ter ficado quieta, né? Mas Maria ficou quieta, não. Maria foi visitar Isabel. E quando ela visitou Isabel, elas se abraçaram e aparece, acho que é a cena mais linda, assim, do Novo Testamento, quando elas se abraçam, o Espírito Santo batiza João Batista na barriga. As duas crianças começam a saltar no ventre. Então, o poder de Deus desde o ventre. Eu achei maravilhoso. Deus tem uma forma linda de trabalhar. E era necessário Maria ir visitar Isabel. E muitas vezes a gente não entende, né? A gente acha que a gente tá grávida
E uma vez eu já falei sobre isso em algumas igrejas. Quando eu falo grávida, não necessariamente esperando um filho, mas quando você tá gerando alguma coisa. A gente acha que a gente tem que ficar só sentada, engordando, tipo, comendo, gerando a minha promessa. Minha promessa é ser uma grande cantora, promessa é ser um grande pregador. Então eu não faço mais nada, eu não ajudo mais em nada na igreja, eu não faço mais nada. É só isso. E Maria não, ela estava gerando o Salvador do mundo. E ela se levantou e foi visitar Isabel, e eu acho isso maravilhoso. E Isabel morava em montanhas, né? Então era um caminho muito cansativo. E mesmo assim, ela foi. Então, tudo bem até aí? Então tem vários, né, episódios de Maria com Jesus, mas acho que um dos mais importantes é a relação de Jesus na passagem da festa, né? Lá em Caná, na Galileia, estava tendo um casamento e Maria foi. Gente, e é legal que Jesus, ele não ia sozinho, ia ele e mais toda a galera, né? Todos os discípulos. E ele está lá na festa e Maria era uma mulher atenta, ela percebeu que tinha acabado o vinho. E ela chegou até Jesus e disse que tinha acabado o vinho, que havia acabado o vinho, né? Tentando despertar, porque ela sabia que o filho dela era o filho de Deus e podia mudar a situação naquele momento. E aí é um dos trechos mais legal, assim, que eu fico pensando, assim, como que há interpretações equivocadas, né? Então, em João 2,4, diz assim, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. E aí, você ouve as pessoas falando que Jesus foi mal educado com a mãe dele. Tipo, não falou mãe, minha senhora. Só que a Sharon fala que naquela época era comum as pessoas chamarem as mulheres de mulher, né? O filho chama de mulher. Hoje a gente acha que é falta de respeito. Não sabe que a minha hora é chegada, mulher? Falar assim com a minha mãe me dá uma voadora. Mas não, naquela época era comum. Então vamos tomar cuidado com as interpretações, né? Como se Jesus fosse uma pessoa mal educada com a mãe dele, né? Tivesse esnobado, maltratado, alguma coisa do tipo. E não é verdade. Então, mulher, Sharon fala que era uma forma carinhosa de tratar mulheres na época e tal. Então, Jesus ele foi carinhoso. E ele tinha dito para Maria que não tinha chegado o momento dele. E é nessa parte, gente, que você vê o porquê que ela foi escolhida. E ela disse assim, tudo bem. Aí ela foi até os serviçais e disse, façam tudo o que eles demandar. Gente, Jesus disse que não era a hora dele, mas ela sabia que algo ia acontecer. Porque, gente, Jesus estava na festa. E Jesus não é igual eu e você que vai pra festa só pra comer. Quando Jesus chegar na festa, o negócio é diferente. Fica a dica aí. Então, ela fala para os serviçais fazer tudo que ele pedisse. E ali, naquele momento ali, parece que é um chacoalhão em Jesus, né? Que o ministério dele estava começando naquele momento, né? E aí vocês já sabem, né? Que foi o primeiro milagre de Jesus. Eles trouxeram as talhas com água e Jesus transformou a água em vinho. Outro episódio também, que é um episódio também marcante do relacionamento de Maria com Jesus, é a questão da cruz, né? Maria, ela estava durante a crucificação e ela sofreu, ela não foi isenta do sofrimento dela. Então, eu acho fantástico que ela foi uma mulher tão forte de ter visto o filho dela passar por aquela situação e ter permanecido ali firme, né? E ela sofreu. E Deus não poupou ela do sofrimento. E muitas vezes nós não vamos ser poupadas de alguns sofrimentos terrestres, né? Alguma causa por um filho, por alguém da sua família. Então, ela foi uma pessoa, né? E ela sentiu o que eu e que você sente na pele, ela sentiu medo. E eu imagino que naquele momento ali da cruz ela estivesse pensando na promessa de Deus, no anjo falando com ela, e ela foi fiel até o fim. E depois que Jesus morreu e depois que Jesus morreu e Jesus ressuscitou,
e ela estava ali como discípula de Jesus. Ela também era uma discípula. É claro que a gente tem os discípulos na Bíblia, eu não estou comparando, mas mulheres que manteram o ministério de Jesus na terra, né? A Bíblia fala isso, que teve mulheres que foram patrocinadoras do Evangelho de Jesus. Então, Maria, como mãe, com certeza ela foi uma dessas patrocinadoras, né? Uma incentivadora do seu filho. E então, é isso sobre Maria nesse primeiro momento. É uma mulher comum que Deus tirou do anonimato. Deus fez o extraordinário na vida dela e ela gerou Jesus, um homem como não vai haver outro na terra, um homem excepcional que foi, e eu creio que vai voltar para nos buscar e vai nos levar com ele. E Maria foi uma mulher fantástica, né? Foi uma mãe fantástica que teve seus erros, teve seus acertos. Tem uma passagem que fala que um dia ela esqueceu Jesus, né? Na festa, se perdeu lá. E ela era eu como você ia. Esquecia as coisas, errava, às vezes falava demais, às vezes corrigia. E ela foi uma mulher que Deus tirou do anonimato no Novo Testamento. Então essa foi a primeira mulher que Jesus se relacionou, Maria. Ela era, frisa aqui, uma mulher comum que Deus escolheu para tirar do anonimato de uma sociedade machista, né, em que as mulheres não tinham tanta luz assim na vida pública, e de uma maneira que até hoje é fantástica, né, através do Espírito Santo, Maria gerou. E a Bíblia nos mostra que a relação de Jesus com Maria era muito linda, era muito boa. Como eu já disse no primeiro milagre, Jesus tinha carinho por sua mãe. Ela estava nos todos os momentos da vida de Jesus, ela estava presente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham amado. Não tem muitas passagens bíblicas sobre Jesus e Maria, mas eu acho que não teria sentido começar essa série com outra mulher que não fosse a mãe de Jesus, né? Então, nós temos mais episódios por aí, então vai saindo aqui no canal, tá? Então compartilha, curta, tem muita coisa bacana vindo por aí. Tem mulheres que tem muitas, tá vindo muita coisa boa por aí. Tem outras mulheres que tem muitas coisas para nos ensinar. E eu tenho certeza que se você é mulher, você, assim como eu, pôde aprender um pouco com Maria, tá? Então seja uma mulher agraciada, que o céu dê testemunha a seu respeito. Beijo, fica com Deus.